Olá! E se eu te dissesse que a transformação espiritual que a gente tanto busca pode, na verdade, ser explicada pela ciência do cérebro? Pois é exatamente essa a ideia do livro Mente de Cristo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa conexão e descobrir como a renovação da mente pode ser um processo biológico. E a gente já começa com uma pergunta que vai direto ao ponto, né? Ela está na capa do livro e é o centro de tudo. Os nossos pensamentos, no dia a dia, refletem uma mentalidade do céu? Ou será que a gente ainda está preso nos padrões do mundo? Essa citação expõe o problema de forma muito clara. É sobre aquele conflito que, sejamos sinceros, muita gente sente. A fé está lá, mas a mente continua operando com base no medo, na limitação. É uma verdadeira guerra interna rolando dentro da nossa cabeça. Então, vamos explorar isso um pouco mais. Essa luta interna, essa batalha invisível, que acontece inteiramente no campo de batalha dos nossos pensamentos. Pensa assim, é como se fossem dois sistemas operacionais mentais rodando ao mesmo tempo. De um lado, tem a mente natural, que é programada com base no medo, na ideia de que tudo falta, na culpa, e do outro, a mente de Cristo, um sistema que funciona a partir do propósito, da abundância e da graça. Tá, mas e aí? Como é que se vence essa batalha? O livro propõe uma solução poderosa: adotar um novo sistema de uma vez por todas, o que ele chama de a mente de Cristo. E o ponto-chave aqui é entender que não se trata de tentar ser perfeito ou inalcançável. A ideia é, literalmente, instalar um novo software na nossa mente. É sobre começar a enxergar o mundo pela mesma perspectiva de Cristo, uma perspectiva de propósito e abundância, e não de falta. E é agora que a conversa fica ainda mais interessante, porque o livro não para na parte espiritual, não. Ele conecta tudo isso com descobertas incríveis da ciência moderna. Olha só que incrível essa comparação. Aquele antigo conselho bíblico, lá de Romanos 12, 2, de renovar a mente, é apresentado aqui como uma descrição perfeita de um processo que a neurociência hoje chama, sabe como? Neuroplasticidade. É a mesma ideia, com nomes diferentes. E o que é essa tal de neuroplasticidade? Bom, de forma bem simples, é a habilidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar, de criar novos caminhos neurais. A fé, quando a gente pratica com intenção, funciona como um código biológico que, literalmente, religa os circuitos do nosso cérebro, fortalecendo as rotas da paz e do propósito. Certo, mas como isso funciona na prática? O livro é bem direto e dá um passo a passo. Primeiro, você identifica um pensamento que te limita. Segundo, você troca ele por uma verdade bíblica. Terceiro, e essa parte é crucial, você associa uma emoção forte a essa nova verdade. E quarto, repete, repete, repete por pelo menos 21 dias, que é o tempo que a ciência diz que a gente leva para criar um novo hábito mental. Ok, a gente já entendeu o processo. Mas para quê? Qual o resultado de todo esse esforço? Bom, agora a gente vai focar nos frutos, nos benefícios reais que essa renovação traz para a vida. E a consequência de alinhar os pensamentos com essa nova mentalidade é exatamente o que muita gente procura hoje em dia: uma vida com mais clareza, com descanso de verdade e, principalmente, com propósito. As emoções também são transformadas e o amor, a alegria e a paz começam a se tornar o nosso estado natural. E o mais fascinante é ver como o livro conecta esses estados espirituais a mudanças químicas reais no nosso corpo. O medo, por exemplo, libera cortisol, o famoso hormônio do estresse. Já a graça e a alegria, por outro lado, estariam ligadas à liberação de serotonina e dopamina, que são os neurotransmissores do bem-estar e da motivação. E para a gente ir finalizando, como é que toda essa transformação que acontece por dentro, na mente e no espírito, se transforma em ação no mundo real? A grande sacada aqui é que uma mente renovada de verdade não fica parada. A fé se torna criativa, ela se expressa em ações que fazem sentido. Um pensamento que está alinhado com o propósito vai inevitavelmente gerar movimento e resultado prático. O objetivo final é todo resumido nessa declaração poderosa. É quase um chamado à ação, sabe? Uma decisão consciente de, a partir de agora, viver com base nessa nova identidade, tanto mental quanto espiritual. E assim, a gente termina com a mesma provocação que o livro deixa no final. Se o reino de Deus realmente começa em um simples pensamento, a escolha de qual pensamento a gente vai cultivar se torna talvez a decisão mais importante de todas. A pergunta que fica é: qual vai ser o seu?